Amém. Louvado seja Deus. A nossa leitura, irmãos, então, será capítulo 6, dos versículos 1 até o versículo 9. Vamos à leitura do texto. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Escravos, obedeçam a seus senhores terrenos com respeito, temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Obedeçam-lhes não apenas para agradá-los quando eles os observarem, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam aos seus senhores de boa vontade, como servindo ao Senhor e não aos homens, porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar. Seja escravo, seja livre, seja escravo, seja livre. Vocês, senhores, tratem seus escravos da mesma forma. Não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus. E ele não faz diferença entre as pessoas. Glória a Deus. Até aqui a nossa leitura. No último domingo, nós aí tratamos sobre maridos e esposas, né? Nós tratamos qual é a função do marido, o papel do marido no casamento, qual é o papel da mulher no casamento, e explicamos que o marido é aquele que ama a sua esposa, é aquele que a protege. Explicamos que o marido, ele é aquele que o amor dele por sua esposa é sacrificial, e explicamos também o que é essa questão de submissão da mulher ao homem, né? Nós aprendemos que essa submissão, a palavra submissão é sujeitar uns aos outros, porque essa palavra submissão tem muito a espantar, né, as pessoas. O movimento feminista levanta sua voz querendo dizer que mulher não é capacho de homem, e não é isso que a Bíblia ensina. Nós podemos aí observar e entender muito bem qual é o papel da mulher e qual é o papel do homem na onde, irmãos? No casamento. E entendemos então que o amor do homem é um amor sacrificial, e a mulher, vendo este homem que a ama, vendo este homem que a cuida, a mulher então, ela entende que junto com o homem, um se submete ao outro. Entendendo assim, então, que essa compreensão de que o homem é o cabeça, por quê? Porque ele deve cuidar, ele deve com a palavra de Deus também, como o lavar da palavra, como o apóstolo Paulo estava dizendo, ou seja, ele deve cuidar da sua esposa espiritualmente também. E a mulher tem o seu papel de auxiliar seu marido, de estar lado a lado com ele, entendendo que um não é melhor que o quê, irmãos? Que um não é melhor que o outro. E agora o apóstolo Paulo aí, então, no mesmo assunto, né, contando sobre este mesmo assunto, falando sobre família, agora ele entra na questão de pais e filhos. O assunto continua, ele está falando sobre família, ele está falando sobre relacionamento, e agora ele vai entrar sobre o dever dos pais para com seus filhos. E também nós vamos hoje ver a questão sobre os escravos e seus senhores, e vamos trazer para os nossos dias, e vamos explicar qual era o contexto daquela época. Glória a Deus, porque muitos usam a Bíblia para dizer que a Bíblia apoia a escravidão, e nós vamos esclarecer isso hoje com mais clareza aos irmãos. Então vamos ao texto bíblico agora, irmãos, dos versículos 1 ao versículo 3. Vamos à leitura de novo para nós entendermos. Filhos, obedeçam. Então ele fala então dos maridos, né, esposas, e agora ele começa os filhos. Filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre aonde, irmãos? Sobre a terra. Veja que a nossa adoração a Deus, irmãos, está ligada à nossa obediência aos pais. Mas como assim, pastor? Como assim está ligada a minha adoração a Deus, está ligada à minha obediência? Esta palavra obedeça, ou seja, essa palavra obedeça no Senhor, né? Ela tem uma questão de nós entendermos que nós não devemos ser desonrosos aos nossos pais.
Nós devemos honrá-los e nós devemos não ser desonrosos a eles. Nós devemos ter com os nossos pais o amor, o carinho, a dedicação e não sermos desonrosos, porque isso compete em nossas vidas e no dia a dia da nossa vida. Veja que no versículo 3, ele vai dizer assim, para que tudo corra bem e tenhas longa vida sobre aonde? Sobre a terra. Então, a obediência aos pais, o ouvir aos pais, o honrar aos pais, o primeiro envolvimento de, então, obedecer. E que tipo de obediência é essa? Essa obediência é eu saber que entre eu e meu pai, entre eu e minha mãe, não há empecilho nenhum, não há barreiras nenhuma. Eu não posso ter raiva, mágoa, ódio do meu pai e da minha mãe, porque senão a minha vida não é conduzida bem. Mas se foi um mau pai, se foi uma má mãe, você precisa resolver isso em seu coração, perdoando, abrindo o seu coração para que o seu coração fique limpo, para que isso não venha interromper diante de Deus a sua adoração e a sua comunhão com quem? Com Deus. É preciso você entender que agora você está no Senhor. Veja que o apóstolo Paulo ele esclarece dizendo, filhos, obedeçam seus pais em quem agora? No Senhor. Ele não está dizendo aqui, obedeça só os pais que são convertidos. Nós vamos falar isso mais à frente. Ele está dizendo, agora vocês estão no Senhor, agora vocês são novas criaturas. Porque o que muito acontece desde que o mundo é mundo, nós vemos bons pais e boas mães, e nós vemos também maus pais e maus o quê? Mães más também. A gente vê também condutas horríveis entre pais. A gente vê pais e mães, ou seja, quando eu digo pais, eu digo pai e mãe, né? A gente vê condutas horríveis. Que às vezes os filhos não querem mais ter comunhão com os pais, não querem visitar os pais. A gente vê essas coisas acontecendo. A gente vê infamiliaridades acontecendo aí. Filhos que não consideram mais como pais os seus pais. Mas a palavra do Senhor está dizendo que agora vocês estão no Senhor. O apóstolo Paulo está lembrando, vocês são convertidos a Cristo. Então, qualquer barreira que existir entre você e seus pais tem que cair por onde, irmãos? Por terra. Por quê? Porque essa obediência é agora no Senhor. Então eu olho para eles agora com o olhar de honrá-los. Eu olho para eles agora com o olhar de misericórdia. Mesmo eu entendendo que talvez eles erraram comigo, que talvez eles fizeram algo que aos meus olhos é imperdoável. Mas agora eu estou em Cristo. Então meu coração precisa estar leve. Meu coração precisa estar aberto para que eu siga a minha vida em Cristo. Para que eu continue minha vida em Cristo, então minha vida tem que estar diante disso resumida. Por quê? Para que tudo corra o quê? Bem e tenhas longa vida. E veja que é justo. Por que é justo? Por que está dizendo aí que é justo? É algo natural, irmãos. É algo natural os filhos entender que os pais são mais velhos que eles, que os pais são mais entendidos que eles, e aí eles o quê? Obedecem. É natural, os filhos são, por natureza, os filhos nascem, parece que por natureza, com esse entendimento. Eu tenho um pai, eu tenho uma mãe, e devo obedecê-los. Mas aí a gente vai vendo que no curso da vida, por causa da rebeldia dos nossos corações, ou seja, o pecado desde quando entrou no mundo, ele vai criando essas rupturas, ele vai criando essas desavenças entre famílias, e é assim que acontece. Mas ele vai dizer, filhos, obedeçam seus pais no Senhor. É justo, então, ou seja, é natural. Aí agora ele vai dizer, honra teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento, e nós vemos isso lá em Levítico 19. Era mandamento, ou seja, lei, mandamento, é mandamento à obediência, a honra aos pais. Glória a Deus, irmãos, honrar. Então, está ligada à adoração. Então, eu não posso ter nada no meu coração contra os meus pais e vir adorar a Deus como se nada tivesse o quê? Acontecido. Por quê? Porque os nossos pais, eles são bênção de Deus em nossas vidas, ou seja, eles representam a autoridade de Deus em nossas vidas. Por isso que é muito sério quando você dirige suas palavras aos seus filhos. Nós vamos conversar um pouco sobre isso, porque você representa a autoridade de Deus sobre os seus filhos. É muito sério a esse respeito. E agora nós vamos entender o que é obedecer no Senhor. Vamos tratar um pouco disso. É tudo que os meus pais falam que condiz com o que é de Deus. Eu devo obedecer. Ou seja, meus pais me direcionam diante do que é de Deus, diante do que é da palavra de Deus. Isso eu obedeço. Mas se meus pais não forem convertidos, o que eu faço? Coloco uma peneira de um lado, uma peneira do outro, e acolha tudo o que é bom.
Acolha tudo o que é bom, mas sempre entendendo que o respeito está acima de tudo. O amor está acima de tudo, porque tudo que condiz de Deus, as coisas que vêm de Deus, que abençoam você, é isso que você deve obedecer dos seus pais. Glória a Deus, irmãos, para que você não viva quebrando a cara, porque sempre o pai, sempre a mãe tem uma palavra direcionada, vinda do próprio Deus, para que a gente não quebre o quê? Para que a gente não quebre a cara. Amém, irmãos? Mas tem coisas que pais fazem ou que falam, né, que não fica muito claro, parece às vezes, né? A gente vê que a gente pode conhecer pais e mães que é só pela misericórdia. Você deve conhecer pais e mães que você olha assim e fala: meu Deus, como essa pessoa é pai. Meu Deus, como essa pessoa é mãe. Olha o que faz com o filho. Olha o que faz com a filha. Meu Deus, como pode essa pessoa ser pai? Você deve conhecer pessoas assim, que não abençoa seus filhos, mas que maltrata, que xinga, dizendo que é para o bem. Maltrata e xinga, dizendo que é para o quê? Para o bem. Espanca, dizendo que é para o bem. Humilha, dizendo que é para o bem. Tudo isso dizendo que é para o bem. Não deixa o filho nem a filha respirar, ou seja, não deixa o filho nem a filha amadurecer. Quer tomar toda e qualquer decisão pelos filhos, dizendo que é para o quê, irmãos? Para o bem. Não, não é para o bem. Irmãos, a gente precisa entender que os filhos, eles amadurecem, que os filhos, eles desenvolvem. À medida do que você proclama, à medida do que você fala, à medida do que você declara sobre a vida deles, eles vão crescer e vão desenvolver. E você não vai ter o controle e o domínio total da vida dos seus filhos. Não tem como, não tem razão do porquê você sufocá-los e pensar que isso é cuidar. Não. Isso não é cuidar. Isso não é o que, irmãos? Não é cuidar. Muitas das vezes não há bem nenhum isso. Talvez você conheça pais assim, ou você esteja sendo um pai ou uma mãe assim. Veja que sobre os pais há uma autoridade de Deus sobre os seus filhos, mas é uma autoridade que abençoa, irmãos. É uma autoridade que o quê? Que abençoa. Não é uma autoridade que toma domínio da vida dos filhos. Não é uma autoridade que rege a vida dos filhos ali, ó, como se fosse num cabresto e o filho fosse um animal a ser domado. Não. É na autoridade de ser bênção do Senhor. Por isso, pais, mães, precisam buscar a Deus para que, ao abrirem da sua boca, você seja a boca de Deus na vida do seu filho. Está aí a importância de a gente congregar, irmãos. Está aí a importância de a gente se reunir como igreja. Está aí a importância de você ler a palavra. Está aí a importância de você orar. Está aí a importância de você, pai, você, mãe, ter comunhão com Deus. Porque quando você abrir a boca, você vai ser boca de Deus na vida dos seus filhos. Os seus filhos serão direcionados pela palavra de Deus através da sua vida. E não pelo seu achismo, não pelo seu eu, não pelo seu entendimento de mãe, de pai. Porque muitas das vezes não é porque você é um pai muito experiente, uma mãe muito experiente, que isso vai mudar em alguma coisa na vida do seu filho, mas você pode ter certeza que pela palavra do Senhor, seus filhos vão ser direcionados, porque o escritor de Provérbios e de Eclesiastes, em algumas palavras, a mais resumida e a mais conhecida é: ensina a criança no caminho que ela deve o quê? Andar. É um ensinamento, ensina, porque quando crescer elas não vão se esquecer dele, então ensina. Então essa é a tarefa dos pais realizar. Glória a Deus, irmãos. Mas agora nós vamos entender algo muito importante. Talvez você pergunte assim: mas pastor, e se meus pais não são convertidos? Como eu devo fazer para obedecê-los? Porque você encontra, irmãos, eu já encontrei isso, pais, por exemplo, que não deixam seus filhos se batizar, que falam assim: essa religião de crente, essa coisa de crente, ou então que impedem até seus filhos de aceitar Cristo Jesus como único e suficiente Salvador. Neste ponto, eu digo aquilo que Pedro disse no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, no versículo 29, o apóstolo Pedro disse assim: Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Então terá situações que, se talvez você é cristão e os pais não são, competirá você obedecer a quem? A Deus, e não os pais. Porque, irmãos, a palavra do Senhor vai dizer que por Cristo nós devemos estar prontos até para morrer por Ele.
Então, não importa a situação, se seu pai, se sua mãe quer te afastar daquilo que é de Deus, por eles serem incrédulos, eles não entendem, compete nós obedecermos a quem? A Deus. Glória a Deus. Ah, mas eu sou de menor de idade. Então, quando você ficar de maior, aí você se batiza. Quando você ficar de maior, aí você pode tomar os seus passos. Mas se compete você aceitar Cristo Jesus e há uma proibição dos seus pais, compete você obedecer a Deus e não aos homens. Glória a Deus. Quando se trata de pais não convertidos. E o que é honrar pai e mãe? Vamos falar um pouco sobre isso, porque ele está dizendo aí no versículo 2, honra a teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro o que, irmãos? Mandamento com promessa. Por isso que eu disse, né? A nossa relação com os nossos pais, ela não pode ser conturbada, ela não pode estar conturbada. Tudo precisa ser resolvido, porque, irmãos, os pais representam bênção de Deus para as nossas vidas, como autoridade de Deus sobre nossas vidas. E o que é honrar pai e mãe? Obedecê-los, ouvi-los. Honrar pai e mãe também é não trazer vergonha para eles. É quando você é um bom pai, é quando você é uma boa mãe, é quando você é uma pessoa justa, você está honrando os seus pais, porque às vezes você fala assim, meu pai era uma pessoa honesta, então honrar seus pais é você também ser honesto. Meu pai era uma pessoa que falava, que era uma pessoa que queria as coisas tudo justamente ditas. Você assim deve ser. Porque, irmãos, trazer vergonha aos nossos pais é desonrá-los. E muitas das vezes é assim que muitas das pessoas por aí têm feito, desonrado o quê? Seus pais. Honrar pai e mãe é trazer então isso, né? É vê-los como bênção de Deus em nossas vidas, é darmos alegria a eles em nosso modo do que, irmãos? De viver, é sermos os melhores naquilo que fazemos, é trazermos prazer e alegria aos nossos pais. Vamos lembrar da nossa infância, não sei se já aconteceu isso com você, da sua mãe, do seu pai, ir na reunião de escola e a professora te jogar lá em cima. Já aconteceu isso com você? A professora, você chegar, a sua mãe, o seu pai chegar em casa e falar, meu filho, você merece um presente, porque a sua professora falou de um filho que parece que eu não tenho em casa. Mas você na escola é uma alegria. Isso é honrar o quê? Pai e mãe. É honrar pai e mãe, você levar prazer a eles. Você levar o quê, irmãos? Prazer a eles. Glória a Deus. Porque é muito importante a gente entender isso. E aqui nós podemos também aprender uma coisa, irmãos, que não é porque os pais eles têm autoridade sobre os seus filhos e os filhos devem honrar os seus pais, que os pais podem bater na mesa e falar que os filhos são obrigados a fazer o que eles quiserem. A gente precisa também tomar cuidado com isso, porque por causa dos pais serem bênção na vida dos seus filhos, os filhos terem que honrar os pais, muitos pais distorcem isso aqui para serem generais. Bater na mesa e falar assim, a partir de hoje a coisa é como eu quero, tem que ser do jeito que eu quero. Pai, não. Pai e mãe devem estar no Senhor também. Pai e mãe devem estar em quem? No Senhor, como o apóstolo Paulo está dizendo. O pai e a mãe precisam estar em comunhão com Deus para poder ensinar e educar os seus o quê? Os seus filhos. Precisa estar em comunhão, porque, veja no capítulo 4, irmãos, no versículo 4 o que diz, olha no versículo 4 aí, o conselho aí, e se instruir, criem-nos segundo a instrução e o conselho de quem? Do Senhor, criem na instrução e no conselho de quem? Então não é de você, do seu eu que você vai passar para o seu filho, é do Senhor. Aí volta a repetir, a importância de você congregar. Se você é um pai, uma mãe que não congrega, que não tem comunhão com Deus, quando você abre a sua boca, você não tem estrutura espiritual para dar aos seus filhos. Por isso que precisamos congregar. Então, eu como pai, você como mãe, nós como pais, nós precisamos se submeter a quem, irmãos? A Deus. Glória a Deus, para que nossos filhos possam ser direcionados para a glória de quem? Para a glória de Deus. Eu digo isso no plural porque eu creio que ainda vou ser pai. Amém, gente? Em nome de Jesus. Veja que agora também com isso, com essa questão de honrar pai e mãe, e dos filhos obedecer, e dos pais ter essa participação na vida dos filhos de abençoar. Irmãos, veja que existe um problema muito grande em muitas famílias. Quando se trata de educar ou de tomar decisões sobre a vida dos filhos. Às vezes o pai quer fazer o papel da mãe e às vezes a mãe quer fazer o papel do pai.
Por exemplo, tem situações que você como pai tem que ir lá e tem que se posicionar como pai diante de um ensinamento, diante de uma decisão, diante de alguma coisa que você precisa se posicionar com o seu filho. Mas às vezes você quer se omitir como pai e você quer colocar a mãe para resolver aquilo que você como pai precisa resolver. Não pode existir, irmãos, na lida com filhos, troca de papéis. Você é pai, você precisa se posicionar como pai. Você precisa ensinar como pai. Você não pode terceirizar. Vai lá, mulher, e resolve. Vai lá, mulher, e fala isso para ela. Vai lá, mulher, e fala isso para ele. Não, você como pai precisa se posicionar. Porque a palavra do Senhor coloca isso sobre os pais. A palavra do Senhor não coloca isso para a professora, não coloca isso para o professor, não coloca isso para a tia, para o tio, não coloca isso para quem cuida do seu filho, quem quer que seja, mas coloca para os pais. Então nós temos visto uma dificuldade muito grande, irmãos, muito grande nessa troca de papéis. E aí os filhos crescem meio que, como diz o ditado popular, meio que desengonçado. E por quê? Porque falta um pouco do pai nele, falta um pouco da mãe nele, porque muitas das vezes existem essas trocas do quê? De papéis. Mas a palavra do Senhor, ela está ensinando e está nos colocando como pessoas que, sendo pai, sendo mãe, não devem omitir nos seus papéis. Não deve se o quê, irmãos? Se omitir nos seus o quê? Nos seus papéis. E assim a mãe também. Naquilo que compete a você como mãe, você precisa fazer. Naquilo que compete a você como mãe, você precisa se posicionar. Glória a Deus. Porque, irmãos, por que o apóstolo Paulo estava falando sobre isso? Na cultura romana, preste bem atenção para que você entenda. Na cultura romana, os pais tinham domínio pelos seus filhos ao ponto de os filhos não casarem e os filhos serem obrigados a sustentar os seus pais na velhice dos seus pais e não casarem. Era um domínio muito grande. Por isso que o apóstolo Paulo, então, ele vai separando aqui os papéis e ele vai explicando abertamente como deve ser a lida e o tratado entre pais e filhos e seus pais. Glória a Deus. Louvado seja Deus por isso. Vamos aí agora ao versículo 4. Pais, não irritem seus filhos. Ai, ai, ai. Pais, não irritem seus filhos. Antes, criem-nos, na onde? Segundo a instrução e o conselho de quem? Do Senhor. Aonde está o conselho do Senhor para as nossas vidas, irmãos? Aonde está? Fala aí, igreja. Na palavra de quem? Por isso que é importante nós congregarmos, por isso que é importante você pai, você mãe, ler a Bíblia, ter desejo de aprender da palavra do Senhor, porque é neste conselho que os filhos devem ser criados. É nesta palavra que os filhos devem ser criados. Veja, irmãos, se no mundo há possibilidade de nossos filhos serem criados. Veja se no mundo há possibilidade dos seus filhos absorverem alguma coisa na cultura do mundo. Não. É coisa, dá nojo as coisas que a gente vê por aí fora. Dá nojo. Hoje antes de sair de Cruzeiro e vir para São Paulo, eu parei para comer um pastel, e na banca de pastel, um pai ninando o seu filho, cantando uma música lá, acho que era sertaneja, que eu nunca vi na vida, mas sei que falava de bebida, falava de cerveja, falava de traição. E o pai ninando o filho dele no colo. Então veja que a nossa cultura, ela não tem nada para dar aos nossos filhos. Por isso que é você como pai, que é você como mãe, instruído na palavra de Deus, que você tem o que dar aos seus filhos. Glória a Deus, irmãos. Amém, irmãos. Por isso que não é pecado você ler a Bíblia para os seus filhos. Por isso que não é pecado você fazer um culto na sua casa. Leia um versículo bíblico aí, filha. Ora hoje para nós comer. Você vai fazer a oração do almoço, você vai fazer a oração da janta, você vai fazer a oração do café da manhã. Isso não é pecado, irmãos. Isso não é pecado. Porque quando tem um aniversarinho, dança até o chão as danças horríveis que a gente vê. Quando tem um aniversarinho, que é a festinha com o tema da cantora A, da cantora B. Por quê? Porque não tem o ensinamento da palavra de quem, irmãos? Da palavra de quem, irmãos? Da palavra de Deus. Não tem.
Então, o que é então irritar os filhos? Vamos falar um pouquinho sobre isso, né? O que é irritar os filhos? Irritar os filhos, irmãos, é quando você quer chamar a atenção ou brigar com seus filhos na frente dos outros, em público. Isso mata os filhos. Você quer gritar, você quer chamar a atenção. Isso, a gente precisa, os pais precisam entender que os filhos o quê? Eles o quê, irmãos? Não é a mesma coisa que você falar, vem cá, vem aqui, mamãe está aqui. Não é a mesma coisa. Agora cresceu. Agora tem hora e tem o quê, irmãos? Tem hora e tem lugar, tem momento. Isso irrita os filhos. Os seus filhos, às vezes, podem querer distância de você, porque você fica chamando atenção no meio de todo mundo. Não. Chamar atenção em público. E aí, às vezes, nós, aliás, todos nós, né, nós não gostamos disso. Mas às vezes os pais parecem que fazem de pirraça. Eu faço mesmo porque sou seu pai. Eu faço mesmo porque sou sua mãe. Isso não é de Deus. Isso não é o quê, irmãos? Isso é irritar os filhos. Quem gosta disso? Irritar os filhos é quando você não deixa eles crescer. E aí fica batendo na mesma tecla, sabe? Não deixa eles crescer. Fica assim, você tem que isso, você tem que aquilo, você é assim, você é assado. E fica batendo na mesma, o quê? Na mesma tecla, como os filhos dizem, né? Fica buzinando no ouvido, né? Não fica buzinando no meu ouvido não, mãe. Não fica buzinando no meu ouvido não, pai. Não é assim que eles falam? Por quê? Porque às vezes você já ensinou, às vezes você já falou. Agora deixa, sai, fica quieto, deixa. Quebrar a cara também faz parte. Sofrer também faz parte. Não coloca seu filho, sua filha numa redoma, não, porque quando ele sair para ir fora, ele vai sofrer, ele vai voltar para o seu colo. Ele vai voltar para o seu colo para você poder cuidar dos sofrimentos dele. Deixa ele sair, deixa ele sofrer, deixa ele ver como é que é a vida. Porque se você está instruindo eles no conselho do Senhor, você pode ter certeza que eles vão amadurecer. Mas se você criar eles numa redoma, qualquer probleminha, eles vão voltar para o seu colo. Para você resolver o probleminha deles. Para você ser lá, para você poder ser a ajudadora, ser o ajudador dos seus filhos quando eles já estão lá. Barbudos, quando elas já estão lá com 2, 3, 4 filhos. Nós precisamos entender, irmãos, que faz parte. Você pode ensinar, mas não precisa ficar batendo na mesma tecla. Porque a vida também vai mostrar e vai ensinar. Mas a instrução do Senhor vai ensinar eles a se defender. Vai ensinar eles ao quê, irmãos? A se defender. Irritar também os filhos é xingar. Ah, irmãos, para que xingar? Tem pais que xingam os filhos de tanto nome. É horrível ver. Gritar também com seus filhos irrita. Gritar com os filhos também o quê, irmãos? Ameaçar, humilhar. Dizer palavras como essas assim, ó. Você nunca vai ser isso. Você nunca vai ser aquilo. Você nunca vai chegar nisso. Isso aí, irmãos, também irrita. Ou também pode até mesmo afastar seus filhos. Você dizer, você não tem jeito mesmo, né? Você não muda. Você vai dar para ser isso. Você vai dar para ser aquilo. Não. Isso não vai mudar seu filho. Só vai irritar seu filho. Só vai fazer seu filho ou sua filha ser seu inimigo. Só vai fazer seu filho, sua filha, contar tudo para os outros lá fora e nunca desabafar com você. Não afaste seus filhos de você. Faça dos seus filhos seus melhores amigos. Faça das suas filhas suas melhores amigas. Pais e mães, abençoe seus filhos. Ensinem no conselho do Senhor. Ou seja, pela palavra de quem? Pela palavra de quem, irmãos? Então, criação no Senhor. É possível você criar seus filhos no Senhor. Ah, mas pastor, meus filhos hoje são grandes. Meus filhos hoje, então, viva no Senhor. Lembra como o apóstolo Paulo começa? Ele começa, viva no Senhor. Ele fala, vocês estão no Senhor. Ele lembra, vocês estão no Senhor. Eles estão grandes. Então agora viva. Viva o Evangelho no meio dos seus filhos. Viva o Evangelho. Ah, mas eles são incrédulos. Viva o Evangelho. É assim que eles vão conhecer. É assim que eles vão conhecer. E não se omita no seu papel de pai. Não se omita no seu papel de quê? De mãe. Glória a Deus. Em nome do Senhor Jesus. Quem entendeu até aí, irmãos? Vamos continuar no texto agora, para prosseguirmos, dos versículos 5 ao versículo 9. Vamos à leitura do texto. Escravo, obedeçam a seus senhores terrenos com respeito e com temor e com sinceridade de coração, como a Cristo. Obedeçam-lhe não apenas para agradá-los quando eles os observa, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus.
Sirvam aos seus senhores de boa vontade, como servindo ao Senhor e não aos homens, porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticam. Seja escravo, seja livre. Vocês, senhores, tratem seus escravos da mesma forma. Não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus. E ele não faz diferença entre o que, irmãos? Entre as pessoas. Irmãos, agora nós estamos na reta final desta parte da carta. Eu peço muito a sua atenção, abra bem os seus ouvidos, abra bem os seus olhos, não cochile agora, porque é nessas partes da Bíblia, aqui do Novo Testamento, como também do Antigo Testamento, que muitos ateus ou pessoas que não creem em Deus, mas não se dão por ateus, são algum tipo de agnóstico, eles usam a Bíblia para dizer que a Bíblia é um livro que apoia a escravidão. Para dizer que a Bíblia é um livro que direciona as pessoas e passa a mão, nos tempos de escravatura que tiveram pelo mundo aí, pelas épocas e pelas culturas, quando não. A Bíblia, ela não é a favor do que, irmãos? Da escravidão. E as pessoas usam a Bíblia para isso. Para dizer, as pessoas usam isso para poder debater com os outros, dizer, mas essa Bíblia, eu não vou para a igreja, porque esse negócio de crente aí, a Bíblia deles apoia a escravidão. Não, a Bíblia não apoia a escravidão. Nós podemos ver que na Bíblia os autores fazem questão de tratar as situações de escravidão em cada época, seja no meio do judaísmo, seja no meio dos babilônicos, seja no meio dos romanos, em cada época nós vemos os autores bíblicos tratando a respeito da escravidão. Mas a Bíblia, ela não é um livro que apoia o que, irmãos? A escravidão. Veja que o apóstolo Paulo, ele está direcionando a aqueles que eram escravos da época e aqueles que eram donos de escravos da época. Então o apóstolo Paulo estava falando como era o tratado com eles. E se você ler a Bíblia e estudar, você vai ver com essa ótica assim. Se você olhar com a ótica de entender o que os autores bíblicos estão querendo explicar a respeito daquela época, qual era o contexto, qual era a época que aquele povo vivia e como eles viviam, é isso que os autores estão querendo explicar. Mas agora, irmãos, se tratando do ser humano, preste bem atenção, o ser humano, desculpe o peso da palavra, o ser humano é medíocre, o ser humano sem Deus, ele é inescrupuloso. O ser humano sem Deus, ele é injusto. O ser humano sem Deus, ele é horrível, capaz de fazer com outro ser humano esse tipo de atrocidade, chamada escravidão. Então, isso é do ser humano, isso é da natureza humana, tal como o racismo, tal como todas como é que eu posso dizer, esses termos que as pessoas na sociedade usam para desmerecer outro ser humano igual a ele, igual a ela. Mas a Bíblia não apoia, a Bíblia não é a favor do que, irmãos? Da escravidão. Glória a Deus. Os judeus faziam a escravidão de uma forma, os romanos faziam de uma forma, os babilônios faziam de uma forma. Cada um fazia de uma forma. E veja, o apóstolo Paulo, ele estava preso em Roma, lembra? Nós falamos isso no início da carta. Então, o que regia essas cidades era o governo romano. Então, a escravidão era ferrenha mesmo. Os escravos sofriam. Mas veja que o apóstolo Paulo, ele podia incitar uma revolução entre os escravos, para os escravos irem lá e se levantarem contra Nero. Mas todos os escravos poderiam morrer pelo exército. Mas o apóstolo Paulo, ele começa a pregar o Evangelho. Irmãos, o Evangelho é a palavra de Deus, é a palavra do Cristo encarnado que transforma vidas, que muda a visão, que muda a mente, que muda o coração do ser humano. O Evangelho transforma vidas. Então o apóstolo Paulo, ele não faz lá uma revolução. Vamos lá, escravos, vai lá na frente do palácio de Nero e proclama lá, e fala lá que vocês não querem mais ser escravos. Não. Ele prega o Evangelho. E aí ele começa a dizer assim, escravos, obedeçam a seus o quê, irmãos? Obedeçam a seus o quê? Obedeçam a seus senhores terrenos. Com o quê? Com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Obedeçam-lhe não apenas para agradá-los quando eles estão vendo vocês, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de quem? De Deus. Veja que o apóstolo Paulo aqui, ele fala agora escravo de Cristo. Por que escravo de Cristo?
Os senhores, aqueles que tinham escravos a seu poder, ele quando diz assim, escravo, nós agora somos escravos de Cristo, ele está mostrando que aqueles homens ou aquelas pessoas que eram donos de escravos, não eram o senhor dos seus escravos. Existia sim um Senhor maior que todos, o Senhor Jesus Cristo. Então ele falou, nós somos escravos de Cristo. Você não tem escravo nenhum, não. Nós somos escravos de Cristo. Nós somos de Cristo. Por isso que ele fala, eu estou preso por Cristo, por amor a Cristo. Então ele deixa bem claro que o Senhor da vida dele não é Nero. Que o Senhor da vida dele não era o soldado que estava prendendo ele. Que o Senhor da vida dele era quem? Era Cristo. Então ele deixa bem claro, vocês que acham que vocês têm escravos, vocês não têm escravos. Porque nós somos escravos de quem? De Cristo. E ele deixa bem claro outra coisa, irmãos. Ele diz assim, olha, vocês escravos, obedeçam a seus senhores. Versículo 7, olha, sirva-os aos seus senhores de boa o quê? Vontade, como servindo a quem? Ao Senhor e não a homens. Aí o apóstolo Paulo fala, olha, faça ao seu Senhor como sendo para quem? Para Deus e não para homens. Você que é escravo, faça o seu melhor, mas faça para quem, irmãos? Para Deus. Faça para Deus, não faça para homens. Veja que o apóstolo Paulo está dizendo então que aqueles que se achavam senhores dos seus escravos, não era nada disso. Aí aqui podemos continuar. Vamos continuar o texto, versículo 8. Porque vocês sabem que o Senhor recompensará. Quem recompensa, irmãos? O Senhor recompensará cada um pelo bem que o quê? Que praticar. Seja escravo ou seja o quê, irmãos? Ou seja, livre. Aí o apóstolo Paulo deixa claro também, olha, se você não for reconhecido naquilo que você faz, escravo, saiba que o Senhor te reconhece. Saiba que o Senhor vê o que você faz, né? Continuamos o texto, versículo 9. Vocês, senhores, tratem seus escravos da mesma o que, irmãos? Da mesma forma. Marca bem essa palavra. Trate seus escravos da mesma. Irmãos, aqui o apóstolo Paulo começa a falar sobre algo que irrita muitas pessoas, igualdade. O apóstolo Paulo, ele pega e passa a mão dizendo assim, olha, presta atenção. Ele coloca dizendo, escravo, você faz isso, fez isso, faz isso, faz isso. E agora quando chega para falar para os donos e escravos, ele fala, senhores, tratem seus escravos da mesma o quê? Da mesma forma. E como era para os escravos tratar os seus senhores? Com respeito, com sinceridade. Aí o apóstolo fala, vocês, senhores, tratem do mesmo jeito os seus escravos. Em outras palavras, vocês são iguais a eles. Eles não são melhores que você e você também não é melhor que o quê? Que eles. Isso é evangelho, irmãos. O evangelho, irmãos, não coloca ninguém acima de mim. O evangelho só coloca acima de mim, de você, Cristo. Ele é o Senhor que está acima de todos nós. Ele é o cabeça. Ele é aquele que rege nossas vidas. Então veja, guarde-me essa palavra. Vocês, senhores, tratem seus escravos da mesma forma. Não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está onde, irmãos? Está no céu. E ele não faz diferença do quê? De pessoa. Ele está falando, o apóstolo está dizendo assim, você que se acha dono do seu escravo, o seu escravo é igual a você diante de Deus. Você e seu escravo diante de Deus são a mesma pessoa. Vocês são iguais diante de Deus. Você não é melhor que o seu escravo. Isso é o evangelho. O apóstolo volta a dizer, irmãos, o apóstolo Paulo, ele não podia chegar e dizer assim, ele estava numa cultura romana, o homem estava dentro da cadeia, o homem estava preso no corredor da morte. Ele não podia chegar e falar assim, vai lá, escravo, se rebela aí, vai lá e faz um algazarra, que nem a gente vê hoje, as militâncias políticas de um lado, vai lá e faz um algazarra. Não, ele prega o evangelho. Ele fala do evangelho, ele fala como Cristo nos vê, como Deus me vê e como Deus te vê. Iguais, ninguém é melhor que ninguém, pode ter o dinheiro que for, pode morar na casa que for. Trate igual. Trate o que, irmãos? Igual. Aqui o apóstolo Paulo começa a falar sobre igualdade. Que nós somos iguais. E em miúdos aqui, irmãos, sabe o que o apóstolo está querendo dizer? Está querendo dizer, não tem ninguém melhor que ninguém. Então, escravos, porque naquela época existiam escravos, e na igreja de Efésio tinha aqueles que tinham escravos. Eles eram donos de escravos. Aí agora o apóstolo Paulo está pregando e está dizendo, você que tem escravos, honre eles, respeitem eles, cuidem deles.
E cada cultura era de um jeito, irmãos. Na cultura judaica, por exemplo, tem a festa dos jubileus. Para que você entenda, a cada 50 anos os judeus se reuniam, pegavam seus escravos e partiam com eles seus bens. E liberavam os seus escravos para ir embora. Se os seus escravos não quisessem ir embora, eles tinham que dar metade das suas terras para os seus escravos. Para eles viverem a vida deles. Eles partiam suas riquezas com seus escravos. Volto a repetir, não estou fazendo apologia à escravidão. Eu estou te explicando a respeito das culturas. Nosso país foi horrível. Nosso país, nem quero mencionar que nosso país, que foi o último a sair dessa coisa horrível de escravidão. De rebaixar o ser humano, de fazer o ser humano a imagem e semelhança de quem? Um escravo, um lixo. Não, nós somos iguais. Nós não somos melhores que ninguém. Irmãos, agora vamos lá. Então, no nosso contexto de hoje, trazendo esse texto aqui agora para a nossa cultura de hoje, o que a gente pode aprender com isso? Entenda bem, o que a gente pode aprender? Hoje, no nosso contexto, como a gente pode olhar para esse texto aqui? Você pode ser empregado numa empresa, ou você pode ser empregado numa empresa diante de Deus. Você e seu patrão são iguaizinhos. Diante de Deus, o seu patrão e você é igualzinho. Ah, mas meu patrão é incrédulo. Ele só vai conhecer Jesus se você for o primeiro a chegar. Ele só vai conhecer Jesus se você ser o melhor funcionário lá. Ele só vai conhecer Jesus se você não roubar ele. Ele só vai conhecer Jesus se você for honesto no último centavo. Ele só vai conhecer Jesus se você não se ajuntar no motim com os outros funcionários. Ele só vai conhecer Jesus se você se destacar lá vivendo o evangelho. É assim que ele vai conhecer Jesus. Ele não vai conhecer Jesus de outra forma. Ele não vai ver Jesus de outra forma, irmãos. Porque ele e você são iguais, mas ele precisa entender isso. Ele não está aqui ouvindo o evangelho. Ele não está ouvindo a palavra de Deus, mas nós estamos. Ou você pode ser uma pessoa que tem funcionário, ou você pode contratar ou terceirizar uma pessoa até mesmo para limpar a sua casa, ou para fazer qualquer serviço para você. Saiba que aquela pessoa é igualzinha a você. Aquela pessoa não é melhor que você, e você não é melhor que aquela pessoa em nada. Eu vou dar um pequeno exemplo e aqui eu encerro. Seja num restaurante, por exemplo. No restaurante, às vezes, a gente quer chegar e já quer ter tudo na hora, né? Mas a gente precisa entender que por trás de todo aquele sistema tem o quê? Seres humanos. E é um tal de humilha garçom, é um tal de dizer que garçom é lerdo, que isso, que aquilo. Entenda, ele é igual a você, ele é igual a mim, nós somos iguais. Não compete a nós, irmãos, desmerecermos o outro. Não compete a nós. Por exemplo, aqueles que fazem serviços, né? O motoqueiro que leva a sua pizza, o motoqueiro que leva o seu lanche, a sua esfirra, que leva a sua entrega, ele também é um ser humano igual a você. Ele também é um ser humano igual a mim. E o Senhor dele também é o meu Senhor, também é o seu Senhor. Irmãos, nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender isso, nós precisamos ser humildes para entender que não existe ninguém melhor que a gente, que você também, que eu também, que nós também não somos melhores que o quê? Que ninguém. Porque o nosso Senhor é o mesmo. O nosso Senhor é o quê? Ele é o mesmo. Por isso, veja que eles fazem, olha uma palavra aqui também, ó. Era como se ele estivesse dizendo assim, ó, trabalhe com sinceridade, né? Ou seja, sirvam aos seus senhores de boa vontade. Como servindo a quem, no versículo 7? Como servindo ao Senhor. Irmão, será que você já parou para pensar que você pode ir para o seu trabalho, fazer o seu trabalho, como se fosse tudo sendo feito para quem? Para Deus? Então a sua segunda-feira vai ser diferente. Quando você acordar pela manhã, você não vai acordar e dizer, mais um dia, nossa, eu odeio aquele lugar, nossa isso, nossa aquilo. Se for para o Senhor, se for ser feito para quem? Para o Senhor. Que você faça o Senhor ser visto. Glória a Deus, irmãos. Em nome de quem? Quem entendeu em nome de Jesus? Então nós podemos fazer para o Senhor. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Fique de pé. Pai, em nome de Jesus.